Olá, boa tarde. Aqui quem falou é o João Vitor Fonseca, do primeiro ano C da Escola SESI Canaã. Então, hoje eu vou estar explicando o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e o século XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas. É uma maneira que seria mais fácil para eles realizar os trabalhos que eles tinham que fazer na época. E no final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia, ou seja, tudo que a população que trabalhava no meio rural que ela produzia, ela mesmo consumia para si mesma. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo da colheita, vamos dizer assim. Apesar da produção ser predominante artesanal, ou seja, só tinha produção artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam suas tarefas manualmente, ou seja, não tinha nada, vamos dizer, virtualmente ou tecnologicamente, era tudo na base da escrita. Entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. Certo. A Inglaterra ela foi a precursora da Revolução Industrial devido aos seus diversos fatores, entre elas possui uma rica burguesia, ou seja, uma quantidade de pessoas com dinheiro que poderiam realizar todos esses trabalhos. E o fato também do país possuir uma importante zona de livre comércio na Europa, certo? E como muitos empresários ambiciavam lucrar mais, o operário ele era basicamente muito explorado, ou seja, ele era forçado a trabalhar 15 horas diariamente em troca de um salário baixo. Ou seja, se a pessoa que era explorada, ela tinha que trabalhar exaustivamente 15 horas por dia em um salário baixo, fornecendo assim os frutos desse trabalho para os donos da manufatura ou os donos das empresas, certo? E diante disso, alguns trabalhadores eles se revoltaram com as péssimas condições de trabalho que eles eram subordinados, que eram oferecidas a ele, certo? E acabaram e ficou conhecido como os quebradores de máquinas, ou seja, eles meio que se revoltaram com isso e acabaram meio que destruindo as máquinas das indústrias onde eles trabalhavam. Agora eu vou falar agora da primeira etapa, que no caso é a Revolução Industrial 1, que eu acabei de explicar. E agora vamos para a segunda etapa, que é a Revolução Industrial 2. Então, a segunda etapa ela ocorreu em 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, os países como a Alemanha, França e Rússia, Itália foram os países que se industrializaram. O emprego do aço utilizado de energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor e a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Ou seja, nesse tempo de 1860 a 1900, ocorreram diversos avanços tecnológicos que facilitariam o trabalho dos operários nas empresas, que no caso foram a locomotiva, o motor à explosão e basicamente isso, que foram as inovações que ocorreram nesse período de tempo. A terceira revolução industrial, que ocorreu entre o século XX e o século XXI, teve como avanço tecnológico o computador, o fax, a engenharia genética, o celular e o celular, que foram as grandes descobertas tecnológicas que ocorreram nesse período de tempo. É basicamente isso sobre a Revolução Industrial. Tudo que eu entendi estou explicando aqui para vocês, estou repassando o conhecimento que eu tive sobre o conteúdo para vocês. Obrigado por assistir. É isso, muito obrigado, boa tarde, é nóis.